Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu vim compartilhar com vocês aqui uma passagem, né, da Bíblia que eu estou lendo, que eu achei muito impactante. E eu gostaria de compartilhar, porque ela me deu muitas reflexões. E essa passagem é a passagem do nascimento de Sansão, que se encontra aqui em Juízes, porque ele foi um dos juízes da época para ajudar e julgar a Israel. E a história dele reflete muitas coisas em nossas vidas. Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa história e algumas coisas que veio ao meu entendimento. Começa aqui em Juízes, capítulo 13, que é anúncio do nascimento de Sansão. E aí fala aqui: os israelitas começaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Uma coisa interessante aqui nessa parte de Juízes, não só na parte de Juízes, eu acho que aqui, desde que eu tô lendo o Velho Testamento, sempre Israel se mantinha ali diante de Deus, e daqui a pouco eles esqueciam as leis de Deus, ali os valores, os princípios, os mandamentos do Senhor, começavam a praticar novamente o mal, as coisas, ruins, as transgressões, e novamente vinha um sofrimento. Só que Deus sempre permitia que levantasse alguém para ajudar e a salvar aquela humanidade novamente. Aqui em Juízes relata bastante essa questão. Toda vez eles voltavam a praticar o que era mal, e aí Deus mandava alguém que pudesse ajudá-los. Eles voltavam para os caminhos do Senhor e depois se desviavam novamente. Que é uma coisa muito do ser humano, né? E aqui fala que havia um homem de Saraá, no clã de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Israel apareceu e a essa mulher ele disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e dará à luz a um filho. De agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, a tal ponto era terrível. Agora, essa é uma observação. Olha a descrição que ela faz do anjo de Deus. A tal ponto era terrível. Como que será que era esse anjo? Eu acredito que não era uma aparência comum, né, como de uma pessoa comum, porque sempre que tem as aparições dos anjos na Bíblia, eles são descritos de uma forma que não é normal, né, de uma forma que não é comum aos nossos olhos. Porque sempre quem os vê fica extremamente assim, estarrecido ou surpreso demais, de uma tal forma assim, porque não era uma coisa comum, não era como uma pessoa comum, né? E aí, ela fala aqui, ó: Não lhe perguntei de onde vinha, e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até a morte. Segunda aparição do anjo. Então Manoá implorou a Yahvé, dizendo: Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez. Visita-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino, assim que ele tiver nascido. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela assentada no campo.
E quando Manoá, seu marido, não estava presente, imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoá levantou-se, seguiu sua mulher e foi ter com o homem que ele disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: eu mesmo. Disse-lhes Manoá: quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino? Que trabalho fará? O anjo de Yahvé respondeu a Manoá: de tudo o que proibi a esta mulher deverá ele abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo o que lhe prescrevi deve ela observar. Disse então Manoá ao anjo de Yahvé: permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito? E o anjo de Yahvé disse a Manoá: ainda que me detivesses, não comeria a tua comida, mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yahvé, porque Manoá ofereça a Yahvé. Porque Manoá ignorava que era o anjo de Yahvé. Manoá disse então ao anjo de Yahvé: qual é o teu nome para que, assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Yahvé lhe respondeu: por que perguntas o meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto a Yahvé, que realiza coisas maravilhosas. Manoá e sua mulher observavam. Ora que realiza coisas, observavam. Ora subindo a chama do altar para o céu. O anjo de Yahvé subiu na chama do altar, sob os olhos de Manoá e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. O anjo de Yahvé não mais apareceu a Manoá nem a sua mulher, e Manoá compreendeu então que era o anjo de Yahvé. Certamente morreremos, disse Manoá à sua mulher, porque vimos a Deus. Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, respondeu a mulher, não teria aceitado nem o holocausto, nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que nos disse. A mulher deu à luz a um filho, a qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, Yahvé o abençoou, e o espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Vocês observaram aqui que por ele ser um nazireu, ele tinha algumas restrições, porque ele era alguém consagrado a Deus, então ele tinha que se abster de algumas coisas muito importantes para que ele não fosse corrompido. Então ali, né, em algumas versões fala, que nem essa daqui que eu li para vocês, fala de não tocar em coisa impura, mas tem algumas versões que falam não comer coisa imunda, outras falam não tocar em morto. Independente do que essas traduções falam, o sentido é o mesmo. O nazireu ele não podia, né, raspar a cabeça ali com navalha, não podia beber bebida fermentada, não podia tocar em cadáver, comer comidas impuras, justamente para se manter ali consagrado, limpo para Deus, né? Ele era uma pessoa separada das demais, que tinha um diferencial ali, vamos dizer. Isso que você precisa entender, que é muito importante para você entender o resto do texto. Então, o anjo falou para os pais como que aquela criança deveria ser cuidada. Aquela criança foi crescendo, sendo ensinada o que ele não podia fazer. Ó, você é um nazireu, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso foi ensinado para Sansão desde sua, né, infância ali, mocidade. Desde sempre ele sabia o que ele era, o que ele não podia fazer. Então guardem isso para que vocês entendam o restante do contexto depois.
Aqui já no capítulo 14, vai falar sobre o casamento de Sansão. Sansão desceu a Taná e teve a atenção atraída ali para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Subiu e contou isso a seu pai e sua mãe. Eu reparei uma mulher dentre as filhas dos filisteus, disse ele. Tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe. Não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar mulher entre os incircuncisos filisteus? Mas Sansão replicou a seu pai. Toma para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Seu pai e sua mãe ignoravam que isso provinha de Yahvé. Porque nesse tempo os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Taná com seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Taná, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O espírito de Yahvé veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou-o como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai e nem a sua mãe o que tinha feito. Gente, olha que importante isso daqui. A primeira coisa aqui, ele se agradou de uma mulher que não era do seu meio, tá? Que não era ali da sua cultura, dos seus valores, era do território do inimigo. E quando seus pais o questionaram, tipo, não tem nenhuma mulher em nosso povo que você possa se agradar, você tem que procurar entre aqueles circuncisos. Olha a resposta que Sansão dá para sua mãe. Toma para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Ele não quis saber se agradava os pais, ele não quis saber se agradava a Deus, ele quis saber do seu próprio desejo, que agradava a ele. Ele não consultou ao Senhor. Quantas vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e nós nos agradamos na carne e esquecemos de perguntar para Deus se aquilo agrada o nosso espírito, se aquilo é bom para o nosso espírito. Já começa por aí. E aqui, além dele de agradar ali o próprio desejo dele, ele descumpre o mandamento, né, de Deus que é ao meu ver que ele não honrou seu pai e sua mãe, porque ele não quis ouvir o seu pai e sua mãe. Ele não quis saber da opinião do pai e da mãe dele, o que eles achavam. Ele simplesmente persistiu naquilo porque aquilo agradava a ele. E isso que era o importante. Gente, isso daqui é uma visão minha, tá? Hoje, no meu entendimento. E que eu observei aqui, então por isso eu tô passando essas reflexões para vocês. Se alguém souber de mais coisa que possa me vir falar, me explicar, eu adoraria. Porque eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu não sou nenhuma expert. Então, eu estou falando coisas que eu pude entender com a minha leitura aqui. E talvez sirva para o entendimento de algumas pessoas essas reflexões. Mas se alguém que tiver aí conhecimento muito maior que o meu e quiser vir me falar sobre essa história, eu adoro. Então, assim, as primeiras coisas que eu observei aqui foi essa questão. Ele simplesmente olhou para alguém que era território do inimigo. Quantos jovens que observam que tem ali na casa de Deus, né, pessoas que ele possa pensar futuramente em se relacionar, só que ele prefere buscar no mundo, porque no mundo agrada mais, porque no mundo aquela pessoa, principalmente jovens que são corrompidos com promiscuidade ali, com pornografia, né, e aí começa a ver aquelas meninas do mundo, aqueles meninos do mundo, que começa a despertar aqueles desejos e vai procurar lá no mundo ao invés de procurar ali na casa do Senhor, e acaba vindo as frustrações logo cedo, né, as mágoas, as frustrações, porque não observaram se era do agrado do Espírito, se era do agrado de Deus. Preferiram envaidecer-se,
alimentar o seu próprio ego. Não, mas eu gostei daquela, porque aquela é mais bonita, aquela é mais gostosa. A menina também não, eu gostei daquele, porque aquele é mais velho, mais bonito, e não sei o que, já pode me levar pra sair, tem muito mais pegada, não é assim que os jovens fazem? Eu sei porque eu já fui jovem, né? E é onde começa tudo a dar errado. E aqui, na parte do leão, ele saiu com os seus pais pra ir até lá, aquela mulher, para tomá-la como esposa. Só que em um determinado momento, aqui não fala, mas ele se desviou do caminho. Porque se ele matou o leão e não contou para os seus pais, sendo que aqui ele fala que Sansão desceu a Tamar com o seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Taná, viu um pequeno leão que se aproximou, fugindo. E o espírito de Yahvé veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou-o como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai e sua mãe. Então aqui ele já não estava com os pais dele junto. Ele não falou nada. Ele desceu, encontrou com a mulher e ela o agradou, e ela lhe agradou. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão. Aqui ele novamente desviou-se do caminho para ver aquele leão que ele havia despedaçado. Observou na sua carcaça um enxame de abelha e mel. Recolheu na mão e, enquanto seguia o seu caminho, o comia. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes, e eles comeram, mas não lhes contou o que tinha colhido na carcaça do leão. Aqui já começa o outro erro, gente. Ele era um nazireu, ele não podia tocar em coisa impura, em coisa morta. Ele pegou o mel de dentro da carcaça podre do leão morto. Aqui ele já abriu outra brecha, né? Espiritual, acredito eu. E ele ainda pegou, comeu e ainda levou para os seus pais e não disse nada de onde veio, né? Para você ver. Ali ele já estava infringindo ali vários valores, várias coisas que implicava por ele ser um nazireu, que já era ruim se ele não fosse nazireu. Porque se você tem valores, não tem exceções, né, para você abrir, porque você tem os seus valores, você sabe que aquele é errado, você sabe que aquilo não pode, e você vai lá, faz, você já está se corrompendo. Ainda mais ele que era um nazireu. Era uma responsabilidade dobrada. É a mesma coisa nós cristãos, que somos cristãos, que acreditamos na palavra, e o nosso posicionamento diante da sociedade é mais cobrado, sim. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós temos que dar exemplo. Como que a gente vai falar da palavra de Deus sem viver a palavra de Deus? Não tem como fazer isso. Como que você vai falar que Deus ama o pecador, que ele precisa sair daquele caminho errado, se você pratica o pecado? Não tem como. Não tem como você falar de Deus se você não vive o que é a palavra de Deus. Como que você vai falar de Jesus se você não vive isso na sua vida? Então, a responsabilidade do cristão é maior. Ele é muito mais cobrado. E você vai ser cobrado diariamente. As pessoas vão falar, mas você é cristão e tá bebendo. Você é cristão e tá lá no forrobodó. Não tem como, gente. É preciso haver uma separação. Se você conhece a Deus, a palavra de Deus, você tem que viver como Jesus viveu aqui na Terra. Ele foi o maior exemplo que a gente pode ter de santidade aqui na Terra para a gente se aproximar de Deus. Então, aqui, Sansão ele já começou corrompendo aquilo que ele não podia, porque ele tocou em morto, né? Teve a questão da omissão, não falou para os seus pais que tinha matado o leão quando ele se desviou do caminho. Depois, por que ele se desviou do caminho, a gente também não sabe. Que muitas vezes a gente se desvia do caminho de Deus para ir procurar coisa que não deve, para ir caçar assunto em lugares que não nos pertencem. Isso é muito importante, gente, para satisfazer aquilo que não é nosso, que é da carne. Não é fácil você se abster das coisas do mundo que nos envaidece, que nos dá prazer, não é fácil, mas também não é impossível. E aqui ele, pela segunda vez, ele, né, mudou o percurso e aí foi ter lá com o cadáver, pegou e ainda comeu. Aqui ele já simplesmente errou novamente e ainda deu aos seus pais. E aqui fala, seu pai
desceu até a casa da mulher e Sansão ofereceu lá um banquete, conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Essa parte eu não entendi, gente. Eu não sei se faz parte aqui da festa, né, do ritual ali do casamento, mas eu não consegui compreender essa parte. Mesmo que fala aqui, ó, no rodapé aqui de observações, fala aqui, ó, Sansão contrata um casamento no qual o marido não coabita com a mulher, mas vem fazer-lhe visita trazendo presente. É um tipo de casamento conhecido nos antigos direitos orientais e entre os árabes. Sansão não trouxe os rapazes de honra exigidos para a festa. Eles são fornecidos pelo clã da mulher. 30 é um número muito grande. Talvez tivesse a intenção de honrá-lo. Talvez suspeitassem dele. Nesse rodapé fala que era um costume, né, um costume ali da tradição, que ele não coabitava com a mulher logo no casamento. Ele trazia presente, tinha os cortejos, a mulher ali colocava homens, né, esses rapazes, para honrá-lo, pelo menos foi o que eu entendi aqui. Então era totalmente diferente dos costumes dos judeus ali, né, do povo de Israel. E ele não coabitou com essa mulher, ele não teve a chance ali de enfatizar ali o casamento da pessoa que ele escolheu. Já começa errado, né? Porque o casamento, geralmente, ele principalmente até hoje, nas nossas leis humanas hoje, o casamento, ele só é mesmo, como é que a palavra me fugiu? Mas, por exemplo, ele só é feito mesmo depois que você tem ali a sua relação com a sua esposa. E no caso aqui não aconteceu, porque não era um costume do povo de Israel. Era o costume lá dos filisteus. Deixa eu fazer aqui um parêntese antes de eu começar a parte do enigma. Também, que eu vi um pastor falando que é verdade. Quantas vezes, que é a parte ali do leão, quantas vezes a gente vai procurar doçura em coisa podre? Isso é uma coisa extremamente certa, gente. Quantas vezes nós vamos para o mundo, né, procurar doçura em coisa podre? E é onde começa todos os nossos problemas. Isso desde da nossa ali, adolescência, que acho que é o momento mais crítico da nossa vida, que é o momento mais desafiador, assim, que começa entre a infância ali, lógico que tem a responsabilidade dos pais, a criança não tem o controle, mas ali a parte da adolescência e a vida adulta, quantas vezes nós vamos procurar doçura em coisa podre? Então fica essa reflexão para vocês aí. E aqui, lá na festa, ele lança um enigma pros filisteus lá adivinharem. Então lhes disse Sansão: deixa-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no discurso dos 7 dias de banquete, e se a encontrardes, eu vos darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós terei de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. Eles lhe responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. E ele lhes disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. É engraçado, né? Porque ele ainda brinca com aquilo, né? Com aquilo que ele fez de errado. Ele brinca com uma regra que ele tinha quebrado da sua consagração. Depois de 3 dias, ainda não tinha achado a solução do enigma, que as pessoas ali não tinham encontrado a resposta. No 7º dia, disseram à mulher de Sansão. Então, esses inimigos chegaram ali na sua mulher e simplesmente a induziram a trair ali o seu futuro marido. Seduze o teu marido para que ele nos revele o enigma. Do contrário, poremos fogo a ti e à casa do seu pai. Foi para nos expoliardes que nos convidaste a vir aqui? Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro. Olha para você ver a confusão.
que ele fez por conta desse enigma. Porque os caras ali não aceitaram não saber do enigma e coagiram sua futura mulher ali para que ela simplesmente falasse a verdade, para que eles não pagassem a oferta para Sansão, senão eles simplesmente colocariam fogo em tudo. Olha o problemão que já começou aí na vida de Sansão. E a mulher, ao invés, que não era, ao meu ver, uma mulher, né, que tinha ali uma sabedoria, ao invés de falar para Sansão o que estava acontecendo e tudo mais, né, que seria o seu futuro marido, porque quando você casa, você é uma só carne, né, você simplesmente, ali é a pessoa que você vai ter para a vida, não existem segredos, omissões dentro de um casamento. E ela, ao invés de simplesmente falar para o Sansão o que estava acontecendo, ela simplesmente chorou, omitiu, e simplesmente começou a induzi-lo. Então, não sentes por mim, tu não sentes por mim senão ódio, tu não me amas. Propuseste aos filhos do meu povo um enigma, mas a mim não me disseste como se resolve. Ele respondeu, nem a meu pai e nem a minha mãe fiz isso. Por que eu faria a ti? Ela chorou no ombro dele durante os 7 dias que o banquete durou. No 7º dia, contou-lhe a solução do enigma, porque o atormentava muito. Então, ela o revelou aos filhos do seu povo. Então, assim, de tanto ela ficar insistindo, ele decidiu falar a ela. Mas eu acredito, na minha visão lendo aqui, eu acho que ele já sabia, ele já sentia que ela o trairia. Ele já tinha com ele dentro de seu coração, né? No 7º dia, antes que o sol... por que eu falo isso? Olha a resposta aqui, ó. No 7º dia, antes que o sol se pusesse, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão, o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? E ele lhes replicou. Sansão falou, se não tivesses trabalhado com a minha novilha, não teríeis adivinhado o meu enigma. Então ele sabia, ele simplesmente falou, se vocês não tivessem compactuado com a minha mulher, vocês não saberiam o meu enigma. Ele sabia disso. Agora imagine, para um homem que está ali, que se apaixonou por uma mulher, que quis casar com essa mulher, oferecendo ali todo o amor dele, né, e tudo mais, e essa mulher logo de cara, antes de consagrar ali o seu matrimônio, ele sabia que ela o traíra. A decepção que não foi para ele, a frustração como ser humano, como homem, sabendo que ele estava ali casando com uma pessoa que não era confiável. Então o espírito de Javé caiu sobre ele e se apossou dele, e ele desceu a Ascolã, matou 30 homens, tirou-lhes a roupa de festa e entregou-as aos que tinham apresentado a solução do enigma. E depois, enfurecido, voltou para a casa de seu pai. Ele não terminou de consagrar o casamento. Ele simplesmente ficou, óbvio, com raiva, frustrado, porque ele foi enganado logo pela pessoa que ele decidiu casar de início. E ele, ao invés de simplesmente cumprir o seu papel ali, ter segurado a bronca, não, ele voltou para casa do pai e deixou a esposa sozinha. Imagine a vergonha que não para esses povos antigos, né? Não ter consagrado ali o seu casamento, não ter terminado ali não a festa, mas o rito, né? Do sagrado matrimônio. E aqui fala, a mulher de Sansão foi então dada ao seu companheiro que ele tinha servido de acompanhante de honra. Ou seja, como ele não coabitou com ela, o pai dela deu ela para outra pessoa. E aí no capítulo 15 fala, Sansão incendeia a seara dos filisteus. Por quê? Porque esse tempo, quando se estava colhendo o trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito, e disse, quero entrar no quarto onde está minha mulher. Então ele foi depois de um tempo, ele foi para lá para ver a mulher dele, mas o sogro não lhe consentiu. Eu entendi que tu a aborrecias, e então a dei ao teu companheiro. Então, no ver do sogro dele com a atitude dele, de não ter segurado a bronca ali, já que ele tinha escolhido casar com essa mulher, e ter
saído correndo, abandonado a situação e foi para casa do pai, ficou um tempo sem aparecer, o sogro dele simplesmente deu a menina para outra pessoa casar, para acho que não manchar, talvez o nome da família, não honrar. E aí ele fala que ele pensou que ele não queria mais a menina, então deu ao teu companheiro. Aí falou para ele assim, fez uma oferta para ele. Entretanto, a sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela? Fique com ela em lugar da outra, tipo, eu te dou outra filha. Mas não é a que ele tinha gostado, ele tinha gostado daquela. Agora imagine, outra decepção. A mulher que ele queria foi entregar a outro homem por conta do comportamento dele. Olha quantos erros Sansão vem fazendo ao longo do caminho. Já que ele tinha escolhido a mulher errada para casar, tinha feito toda aquela situação, porque quem foi que inventou de falar o enigma? Foi ele. Ele com a atitude dele mesmo. Quantas vezes a gente nos coloca em situações porque a gente abre a nossa boca e se põe naquele lugar, nós mesmos nos colocamos, não foi fulano, não foi nós, com as nossas imprudências, com o nosso ego, com o nosso jeito de achar que a gente sabe tudo, achar que a gente sabe o que é melhor para nós, porque muitas vezes nós achamos o que é melhor. Eu sei o que é melhor para mim, não, a gente não sabe. A gente literalmente não sabe o que é melhor para nós, porque se nós soubéssemos o que é melhor, nós não cometeríamos tantos erros na nossa vida. E ali, simplesmente, ele se colocou em toda aquela situação, e quando o circo pegou fogo, ao invés dele se manter ali, não, ele abandonou o barco, foi para casa do pai ali e da mãe, e ficou e depois voltou, talvez achando que ia encontrar tudo no lugar. E não é assim que funciona, gente. A vida não é assim que funciona. E quando ele falou isso aqui, da irmã mais nova, né? Sansão, porém, lhe replicou: desta vez ficarei quite com os filisteus, fazendo-lhe mal. Ou seja, ele resolveu se vingar. Ele resolveu simplesmente se vingar, porque ele estava frustrado. Mesmo sabendo que toda aquela situação foi ele que causou, ele não aceitou o que o sogro tinha feito e resolveu se vingar. Sansão se foi, capturou 13 raposas, preparou tochas e, amarrando cauda com cauda de cada 2 raposas, prendeu nelas a tocha. Então acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus. E assim pôs fogo não só nos feixes de trigo, como no que estava ainda plantado, e até nas vinhas e oliveiras. Ou seja, com essa atitude dele, ele queimou toda a plantação, toda a comida ali, né, toda a plantação dos filisteus. E isso trouxe outro problema, porque os filisteus indagaram: quem fez isso? Eles disseram: Sansão o fez, o genro do Taminita, porque este lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e seu pai. Olha só que causou isso. A bagunça só que causou simplesmente vários e vários sofrimentos sem necessidade. Sabendo disso, os filisteus foram lá, ainda pegaram o pai e a filha e mataram. Pois se é assim que procedeis, disse-lhe Sansão: muito bem, eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós. Isso frustrou Sansão mais ainda. Porque pegaram ali aquelas pessoas que faziam agora parte da família dele, né? E mataram. E ele com certeza sentiu aquilo, porque mesmo que ele não tivesse ali com a mulher que foi entregue ao seu companheiro, o coração dele estava para ela. E além dele ficar sabendo que ela foi entregue a outro homem, ele simplesmente agora está sabendo que ela foi morta. E imagine como é que não ficou o emocional desse homem, a cabeça desse homem. Antigamente não tinha terapia, antigamente não tinha todo um aparato emocional para você trabalhar as suas frustrações, como tem hoje, para você entender as coisas da vida. Não. Ali você tinha que lidar com aquele sofrimento sozinho, né? E ele simplesmente, ao invés de ter consciência, não, isso aconteceu porque eu queimei me vinguei, queimei a comida lá do povo, e o povo veio aqui e se vingou de mim, então vamos parar por aqui, tá tudo certo. Mas não foi assim que aconteceu.
Ele falou, ah, se é assim que vai ser, então assim será. E aí começou toda a guerra entre ele e os filisteus. Eu acredito, eu fiquei me questionando quando eu li, comecei a ler essa passagem, porque é uma história muito, muito triste, né? O propósito de Sansão realmente era acabar com os filisteus, mas eu acredito que não era dessa forma. Ele conseguiu acabar com os filisteus, libertar o povo de Israel, mas foi um custo muito grande. Por quê? Pelas suas próprias escolhas. Não foi a escolha de Deus. Deus tinha um propósito, que ele realmente livrasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas esse enredo, esse caminho, essa proporção que tomou, não foi o plano de Deus. Eu tenho certeza que não foi o plano de Deus dessa forma. Essa forma foi a forma que aconteceu para que o povo de Israel fosse liberto, mas não era para ser dessa forma. Porque envolveu muita dor, muito sofrimento e a corrupção ali de Sansão, né? Ele foi corrompido pelas suas escolhas, cada vez mais, né? E mesmo que o propósito dele foi cumprido, sim, porque independente se você escolhe o caminho A, escolhe o caminho B, você tem que seguir pelo caminho A, mas você escolhe para o caminho B para satisfazer o seu ego, o seu propósito, ele vai acontecer. Se você tem um propósito que Deus colocou, ele vai acontecer de uma forma dolorida, mas ele vai chegar. Não importa, né? Se você escolher o caminho que Deus te deu, vai ser um caminho, não vai ser fácil, porque quem tem propósito não tem vida leve, tá? Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai ser menos doloroso do que quando a gente escolhe andar com as nossas próprias pernas. E aí, quando ele se decide se vingar, né, ele os derrotou completamente. Depois ele desceu a gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. E aqui fica bem claro que depois, né, de todo esse sofrimento, ele foi lá, se vingou, matou um monte de gente e tudo mais, mas ele simplesmente se recolheu numa gruta, gente. Gruta de rochedo de Etã, e ali se recolheu. Eu acredito que esse homem estava já numa depressão ali profunda, ali naquela gruta sozinho, recolhido e desolado. Ele simplesmente ficou desolado. Mas isso tudo por quê? Porque não fez o que era para ter sido feito. Ele sabia que ele era um nazireu, ele sabia que ele era um homem consagrado, mas ele começou ali fazendo pequenas falhas, foi indo, e acabou acontecendo toda essa questão. Só que não para por aí. Os filisteus aqui, que fala aqui no versículo 9, subiram e foram acampar em Judá e fizeram uma incursão em Lequim. E aí eles foram questionados, por que subiram contra nós? Indagaram os habitantes de Judá. É para prender Sansão que subimos. Ou seja, eles estavam à procura de Sansão, e para isso eles subiram até o povo de Israel e começaram a acampar lá para poder achar Sansão a qualquer custo, né? Responderam para fazer com ele o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá desceram a gruta, porque eles sabiam onde eles estavam, o povo, né, de Judá sabia onde eles estavam. Desceram a gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão, não sabes que os filisteus dominam-nos? Que nos fizeste? Ele lhes respondeu, assim como me fizeram, eu lhes fiz também. Então eles lhe disseram, descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Jura-me, disse-lhes, que vós mesmo não me matareis. Então o que Sansão perguntou aqui? O próprio povo dele, se não era eles que matariam ele. Porque o povo estava revoltado com as consequências dessa situação toda. Porque não respingou só em Sansão, respingou em todo mundo, né? E eles foram lá para capturar Sansão e levar, entregar ele para os filisteus, porque já estavam com raiva de toda aquela situação. Eles responderam, não, queremos apenas te amarrar e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te mataremos. Então amarraram com 2 cordas novas
e o levaram para fora do rochedo. Quando chegava a Lequi e os filisteus corriam em sua direção gritando de júbilo, o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a, e com ela matou 1000 homens. Sansão disse: com uma queixada de jumento eu os esfolei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Então, mesmo depois de toda essas dificuldades, essas batalhas que ele estava enfrentando ali com os filisteus, com ele mesmo, ele ainda tinha o Espírito de Deus com ele. Ele ainda tinha ali o Senhor o apoiando, o ajudando, para que ele não morresse, para que ele, né, cumprisse ali o seu papel. Quando acabou de falar, atirou para longe a queixada. Por isso é que se deu a esse lugar o nome de Ramat-Lequi. Sentindo uma grande sede, clamou a Yahvé, dizendo: foste tu que me alcançaste esta grande vitória pela mão do teu servo, e agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? É brincadeira, né, gente? Ele ainda fica bravo com Deus, porque estava com sede. Quantas vezes a gente faz um monte de cagada na vida, a gente começa a colher os frutos dos nossos erros, e ainda a gente fica bravo com Deus, simplesmente fica revoltado, questiona Deus e vira as costas para Deus, achando que Ele é o culpado das nossas escolhas. A gente faz isso o tempo todo. A gente acha que parece que a gente se comporta de uma maneira como se Deus tivesse obrigação conosco, né? Que Ele tem que fazer. Eu vou na igreja, eu oro, eu sou uma pessoa boa, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, gente. Ele faz se Ele quiser. Principalmente quando a gente se comporta mal. Quando a gente faz coisas erradas. Mas a gente se porta exatamente dessa forma. A gente começa a questionar Deus, a gente começa a colocar a culpa em Deus das nossas próprias escolhas. O tempo todo a gente faz isso, né? E aqui, gente, então Deus fendeu a cova que estava em Lequi e correu dela a água. Sansão bebeu, seus sentidos retomaram e ele se reanimou. Olha isso, mesmo ele questionando, né, bravo ali com Deus, fazendo coisas erradas, mesmo assim, Deus fendeu ali, né, fendeu a cova e a água veio para Sansão beber e ele recuperou ali os sentidos. E assim funciona, mesmo a gente fazendo coisa errada, mesmo a gente ficando com raiva de Deus, muitas vezes Deus nos livra de muita coisa. Porque Deus que é bom, Ele que é misericordioso. Porque por um pingo assim, a gente vai ali e faz com ciclano, com beltrano, bate, xinga, se vinga por nada. Mas Deus não é como nós. Deus é misericordioso. E a sua bondade é infinita. Porque se Deus não fosse bom, não estaríamos mais aqui. E mesmo no momento de rebeldia, que a gente se revolta contra Deus, Deus ele é misericordioso conosco. E nos poupa de acontecer muitas coisas. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa bondade de Deus na nossa vida. A gente só reclama. Foi por isso que se deu o nome de Ecore, aquela fonte que em Coré, aquela fonte que ainda existe em Lequim. Sansão julgou Israel na época dos filisteus durante 20 anos. Então ele foi ali, o juiz ali que julgava Israel durante 20 anos. E aqui no capítulo 16, que começa já de novo as coisas erradas. Depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve com ela. Já abriu outra janela. O que ele tem que ir lá e atrás de prostituta para se deitar? Fora de um casamento. Fizeram saber o povo de Gaza. Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite dizendo: esperemos até o romper do dia e então mataremos.
Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite, e então se levantou. No meio da noite, pegou os batentes da porta da cidade, bem como os 2 montantes, arrancou-os juntamente com a tranca, colocou-os no ombro e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebron. Então, assim, ele sabia disso, porque ele já saiu ali se defendendo, pegando ali, arrancando tudo e indo embora. Ele já sabia que ele estava no território errado, ele já sabia que ele estava fazendo a coisa errada. E aqui, né, no versículo 4 fala: depois disso, ele amou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo. Para então o prendermos, cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. Ou seja, e ele foi convivendo ali no meio da prostituição, né, da promiscuidade, e acabou se apaixonando por quem não devia. O interesse de Dalila não era amor por ele, era simplesmente o que ele poderia oferecer. Só que chegaram ali os filisteus e ofereceram muito mais aquilo que interessava a ela. E ela não pensou 2 vezes antes de tentar acabar com a vida de Sansão. Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força e com que seria preciso amarrar-te para que foste dominado? Sansão lhe disse: se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia a minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia emboscado alguns homens no seu quarto, e então gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um cordão de estopa, mal lhe toca ao fogo, e não se soube de onde vinha sua força. Ou seja, já aqui, eu acredito que ele se ligou que ela tinha traído ele. E aqui, provavelmente, ele lembrou da primeira mulher que ele quis casar, que tinha traído ele. Porque ele contou somente a ela como que a força dele, né, supostamente ele perderia suas forças. E de repente, do nada, ele acordou com aquelas cordas que ele havia falado para ela. Você acha que ele não simplesmente se ligou ali, não entendeu ali que ela tinha traído ele, e ele não lembrou também ali da primeira traição, da primeira esposa? E aqui, gente, ela não parou por aí. Depois ela foi lá choramingar: vocês vão baixo de mim, você não quer me contar a verdade, essa parte aqui eu não vou ler pra você. Porque é basicamente o mesmo contexto. Ela choraminga nos pés dele, ele inventa que é alguma coisa, os filisteus vêm e ele consegue fugir. Ela fez isso a primeira vez, fez isso a segunda vez. Na terceira vez também, de tanto ela importunar, ela chegou para ele e disse-lhe Dalila: como pode dizer que me ama se teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Gente, já tinha 3 vezes que ela tinha tentado. Você acha que esse homem não sabia? Só que é exatamente assim que a gente se comporta no mundo. A gente tá vendo que a gente tá sendo enganado. A gente tá vendo que a gente tá indo pro fundo do poço, nos vícios, na promiscuidade. A gente sabe que a gente está se envolvendo com pessoas erradas, mas o nosso ego, a nossa carne, nos cega de uma forma que a gente não consegue parar de fazer, porque a gente está longe do Senhor. A gente está longe, porque se você está perto do Senhor, se você está buscando Ele verdadeiramente, de coração, servindo, você não é enganado, você não é arrastado, mas a gente é arrastado porque a gente se afasta da palavra de Deus. Porque a gente quer alimentar a nossa carne. E a gente esquece dos mandamentos do Senhor. É isso que acontece por diversas vezes na nossa vida. Para alimentar a nossa carne, para alimentar o nosso ego, a nossa vaidade, o tempo todo. E a gente se julga ainda melhores, pessoas boas.
quando na verdade a gente só está adiantando o nosso processo de morte. Que é exatamente isso que a gente faz quando a gente está no mundo, ou quando a gente finge que está na presença de Deus. A gente está adiantando o nosso processo de morte. E aqui, gente, fala, como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Essa frase, ele se angustiou até a morte, o que significa isso? Que ele simplesmente, eu acredito que ele tenha entrado numa tristeza tão profunda, porque ele amava. Mas ele sabia que ela não amava. Ela sabia que ela estava tentando acabar, e é exatamente isso que a gente encontra aí afora. A gente, no fundo, a gente sabe que aquela pessoa não nos ama, que a gente está sendo usado pelo inimigo, que a gente está sendo trouxa. E a gente vai se afundando, a gente vai se frustrando, se amargurando, porque a gente quer o que a gente não pode ter, aquilo que não é para nós. E a gente simplesmente se amargura e se fecha na nossa alma. E vivemos como pessoas amarguradas, tristes, depressivas. E muitas vezes isso nos traz doenças físicas, cânceres, nos traz doenças emocionais, nos isola daquilo que é para ter uma vida abundante. Porque, gente, você acha que quando o Senhor fala que quer que a gente tenha uma vida abundante, essa vida é lá no céu? Não, lá no céu a gente já tem. Se você sabe que você já está salvo, que você está no céu, você sabe que ali não vai ter tristeza, nem dor, nem nada que é de ruim. Ali já é certeza que é uma vida abundante. O Senhor quer que a gente tenha uma vida abundante aqui. E eu não falo de questões materiais, não. Eu falo de viver plenamente. Sabe que é você estar passando por uma dificuldade, mas você ter paz de espírito, porque você sabe que você tem um Deus maravilhoso? É isso. É isso que o Senhor quer para nós. Só que não, a gente sempre escolhe a forma errada por conta da nossa vaidade. Ele se angustiou na alma, porque eu tenho certeza que ele sabia. Todos nós sabemos no fundo, mas nós preferimos alimentar a nossa carne do que o nosso espírito. E aqui, depois dessa angústia dele, então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele, porque eu sou nazireu de Deus, desde o seio de minha mãe. Se me cortassem o cabelo, a minha força se retiraria de mim. Perderia meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então Dalila sentiu-se que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhe disse: Vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos. Chamou um homem e mandou cortar as 7 tranças da sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando do seu sono, ele pensou: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o acorrentaram com uma dupla corrente de bronze. Ele girava a modo cárcere. Gente, olha que tristeza isso. Porque ele ainda, mesmo ali afundado ali no pecado, ele achava que o Senhor estaria com ele. Só que não tem como o Espírito Santo estar conosco no lugar sujo. Nosso corpo é o templo do Senhor. Como que o Espírito de Deus vai habitar conosco em lugar sujo, podre? Não tem como ele se permanecer ali, porque Deus é santo. Não se mistura, não tem como. Se você for olhar ali, ali na passagem onde Moisés foi ali, recebeu os mandamentos de Deus, a força divina que tinha ali naquele monte. E quando Moisés desceu, que o seu rosto reluzia de uma tal maneira que ele tinha que cobrir o rosto.
Não tem como o pecado sobressair onde tem luz. Não é igual, gente. É como água e óleo que não se mistura. Não vai. Como que o Espírito de Deus ia permanecer ali? Chega uma hora, gente, que Deus se afasta mesmo. Ele vai tentando ali, vai tentando. Só que não dá. O Senhor não habita em lugar impuro, em lugar sujo. Não tem como ele ficar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Não foi de uma vez, assim como não é de uma vez que a gente vai se perdendo. Vai nesses pequenos pecados. Ah, só um pecadinho aqui, só uma coisa aqui, Deus perdoa, a gente é salvo pela graça. E aí a gente vai cometendo mais um ali, mais um aqui, e a gente vai formando buracos e buracos. Só se você vai fazendo vários buracos no mesmo lugar, ele vai se tornar uma cratera gigante. E aí não tem mais o que fazer. E não tem mais o que fazer. Então ali aconteceu o pior com Sansão. E quando ele acordou, ele achou que Deus estava com ele, Deus não estava mais com ele. A primeira coisa que fizeram com ele, arrancaram-se os seus olhos. Os nossos olhos é a janela da alma. E ele teve os seus olhos vazados naquele mesmo momento. E colocaram ele ali, né, no cárcere. Muito triste isso, gente. Mas é exatamente assim que acontece conosco no mundo. Exatamente o que acontece quando a gente permanece no pecado. E aqui, entretanto, depois que ela tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se entregarem às comemorações, e diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, a entoá-lo. Essas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e que multiplicavam os nossos mortos. Eles não falavam: Dalila nos entregou o nosso inimigo. Não foi isso que eles falavam. Eles falavam: Dagom nos entregou o nosso inimigo. Foi Dagom. Porque é o diabo que faz isso. A pessoa do mundo, ela é só um instrumento. Ela não é a principal coadjuvante ali. Ela é só o instrumento para ser usada como mula. Nós somos instrumentos, muitas vezes, para ser usado para fazer o que é mal. E a gente não percebe. E as pessoas que estão nos induzindo a isso também são usadas, tanto quanto nós, no mundo, para fazer aquilo que é mal. E como o coração deles estavam alegres, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão no cárcere. E eles o divertiam. Olha, ele ainda se tornou um bobo da corte. Divertia os inimigos. Olha que fundo do poço. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 entre homens e mulheres, que observavam as brincadeiras de Sansão. Então ele ficava ali fazendo palhaçada para divertir o povo, sendo humilhado. Ele era a diversão dos seus inimigos, porque é isso que a gente é, fantoche. E acredito que Satanás fica falando assim: olha aí, ó, olha o que eu fiz com ele, olha a situação dele. E ri, a gente vira zombaria para Satanás e seus demônios. A gente vira zombaria. E a gente acha que a gente está abafando. Não, a gente vira chacota no mundo. Chacota. E aqui, gente... E aqui, porque é exatamente assim que a gente faz, quando a gente está no fundo do poço. Tem pessoas que conseguem começar a fazer reflexões. E aí elas conseguem começar a ter discernimento. E aí vem o arrependimento. Eu tenho certeza que Sansão, ali naquele lugar, ele ficou pensando: eu era um nazireu de Deus. Eu tinha força.
Eu não ouvi meu pai e minha mãe. Eu desviei os meus caminhos. Olha o que eu me tornei. De herói valente a bobo da corte. E é isso que a gente muitas vezes consegue refletir, porque tem pessoas que, mesmo no fundo do poço, o seu ego é tão grande, a sua vaidade é tão grande, que ela não desce do pedestal. Ela prefere ficar no chão do que reconhecer que estava errada, do que reconhecer o quanto falhou com Deus, o quanto envergonhou ao Senhor. Porque o ego dela é maior. O ego dela é maior do que o seu entendimento, do que o amor que ela diz sentir por Jesus, do que muitas outras coisas, porque é mais fácil. A gente sempre vai pelo mais fácil do que admitir que está falhando com Deus e com nós mesmos. São poucas pessoas que conseguem olhar para si mesmo e começar a fazer uma reflexão sobre si. Porque a gente sempre se acha merecedor de tudo. Não, eu mereço. Eu sou uma pessoa batalhadora. Eu sou uma pessoa boa. A gente acha que isso é o suficiente para Deus nos amar, para Deus ter obrigações conosco, que é isso que a gente pensa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu trabalho. Por que tem que acontecer isso comigo? Eu não mereço isso, não. Eu mereço o melhor. É assim que a gente faz. Se acha autossuficiente. E a gente não baixa do pedestal. Não sai. Não quer sair do pódio. De um pódio todo destroçado, cheio de lama. Mas a gente prefere estar ali do que se humilhar para Deus, do que se arrepender, do que voltar atrás, tentar um novo recomeço. Quando se tem oportunidade, porque muitos não reconheceram e tiveram suas vidas ceifadas pelo inimigo. E eu acredito que aqui Sansão estava numa depressão tão profunda, que o último pedido dele foi triste demais. E aí ele fala exatamente assim com... Ele fala exatamente assim com Deus. Sansão invocou a Yahvé e exclamou: Senhor Yahvé, o Senhor Deus, eu te peço, lembra-te de mim, dá-me forças ainda esta vez. Ó Deus, para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos? E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo sobre as quais este se sustentava e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e gritou: Morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre o príncipe e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. E os seus irmãos, toda a sua casa de seu pai, desceram e o levaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Sará e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Mas você vê aqui, pelas palavras de Sansão, que ele estava realmente assim, numa depressão profunda, mas num arrependimento tão grande assim, mas mesmo assim, ele não fala para o Senhor: para que eu te honre, para que eu cumpra o meu propósito, para que eu recompense todo o mal que eu fiz, todas as coisas erradas. Ele simplesmente fala: para que eu vingue os meus 2 olhos. Porque era muito sobre ele, e nunca foi sobre ele, e nunca será sobre ele, nunca será sobre nós. Sempre será sobre Deus, sobre o nosso Criador. E ele preferiu morrer junto com os inimigos. Preferiu morrer do que viver uma vida agora sem força, como uma lenda talvez, como uma história, sem força, sem visão, né?
E você vê que mesmo assim, na sua morte, né, ele pediu a Deus força ali, mas ele não pediu o Senhor para que o Senhor possa me ajudar a reparar o que eu fiz, não. Para que eu me vingue aos meus 2 olhos, sempre enaltecendo ele mesmo, sempre sobre ele. E isso é muito ruim. É isso que muitas vezes nós fazemos, como eu disse antes, para o nosso ego. Mesmo às vezes no fundo do poço a gente não consegue reconhecer porque a gente acha que nós somos merecedores. E ali ele morreu, junto com os seus inimigos. Isso é muito triste, gente. É muito triste quando a gente não consegue ver todas as coisas que o Senhor nos proporciona. Ele poderia ter lá desde o começo. Ele era nazireu, ele era consagrado, ele tinha uma força do Espírito Santo descomunal. Ele poderia ter falado, Senhor, eu quero uma companheira. Só que me atraiu uma mulher do território inimigo. Me ajuda, o que eu faço? O problema é que a gente sempre quer tomar as nossas próprias decisões por si só, porque eu acho que é melhor para mim. E a gente não sabe, gente. Sem Deus a gente não sabe nada. Sem Deus a gente é só um trapo de imundícia. É isso que somos. Então eu queria deixar essa história de reflexão que mexeu muito comigo. Eu fiz vários questionamentos, assim. Talvez eu não tenha entendido tudo. Eu estou expondo aqui para vocês aquilo que eu entendi conforme a minha capacidade, o meu entendimento hoje. E por isso eu quis compartilhar com vocês isso. Se alguém souber de mais coisas que possa me falar, deixa aqui nos comentários sobre alguma reflexão que você tem sobre essa história. Eu vou adorar ler, eu vou adorar saber, né? Porque eu acho importante a gente compartilhar isso, né? Para nos edificar, para fazer a gente lembrar todos os dias que Ele é Deus. Nós somos só instrumento em suas mãos. Então nunca vai ser sobre nós, mas sempre vai ser sobre Ele. Tá bom? Então se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, né? Para poder o YouTube entregar para mais pessoas, né? Pra gente ter mais entendimento sobre isso, para alcançar mais pessoas que talvez não tenham nenhum entendimento sobre isso, sobre esse contexto da história de Sansão, porque entre a maior parte quando a gente escuta a história, a gente não começa a reparar as lacunas que foram se abrindo no começo ali, para que tudo acontecesse, para que toda aquela trajetória acontecesse daquela forma. Eu nunca tinha entendido, não, mas eu nunca tinha tido essa percepção da história de Sansão, como eu tive eu mesma lendo. Por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para você ver realmente as histórias, ver o que tem por trás disso. É importante você procurar, se você não sabe das palavras, procura no Google as traduções, procura no Google por que Deus não gostava da cultura pagã, porque entre a maioria de suas culturas pagãs, as práticas ritualísticas que eles faziam eram abomináveis, era coisa que envolvia muita promiscuidade, envolvia sacrifício humano, morte de crianças. Então tudo que Deus abominava ali tinha nessas práticas. Então é importante você pegar a Bíblia, ler e você entender todo o contexto da história para você entender como que a humanidade foi se corrompendo. Isso faz você começar a refletir das suas atitudes, dos seus atos, né? E ser uma pessoa melhor. Porque é isso que Deus nos permite que venhamos aqui para a Terra, para aprendermos a ser pessoas melhores. Porque para estar com Deus a gente precisa ser bom, a gente precisa ser santo. Não tem como estar com Ele se a gente não for santo. Então é isso, gente. E se você gostou, deixe um comentário. Se você sabe mais alguma coisa, comente aqui para mim saber também, para mim aprender também. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e possa vir nos ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa. E compartilhe. Compartilhe com quem você acha que precisa saber dessa história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.